Fala, povo de CL. Então, tô aqui para complementar a aula de funções ali, tá? Então, o que acontece? A gente tem algumas funções que são mais de uso pouco comum, tá? Então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada e ver como é que elas funcionam, assim, qual que é a dinâmica dela na hora dos cálculos ali, ok? Então, vamos seguir aqui com esse conteúdo. Então, a apostila de novo aqui é uma apostila do Marcelo, tá? Elaborada por ele, então eu estou complementando aqui essa aula com esse material que ele forneceu. Então, a gente tem, por exemplo, dentro das funções, a gente tem a função, por exemplo, de potência ali, né? Então, o que nós temos ali? Nós temos a base 2 elevada a um expoente na base 3, na expoente 3. Tá? Então, o que significa isso? Que o 2, a base 2, ela aparece 3 vezes ali, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Como está ilustrado ali na apostila, né? Então, isso vai resultar 8. Perfeito? E o que acontece? Se a gente tiver uma fração elevada a um expoente, tá? E se essa fração ainda tem um fator negativo ali, tá? Como é que a gente pode resolver ela? Então, o que acontece? O expoente é o número de vezes que a fração se repete. Então, como a gente tinha na expressão anterior ali o 2 elevado à terceira, e aparecia 3 vezes o número 2, então 3 quintos aqui, ele vai aparecer 4 vezes, tá? Então, é 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Com o sinal, né? Tá? Então é menos 3 quintos vezes menos 3 quintos vezes menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Daí tem uma regrinha aqui, né? Então o que acontece? A regra é do sinal aqui, ó. Então toda vez que a gente tiver, por exemplo, o menos 1 aqui, ó, tá? Elevado a um número par, tá? Então aqui, ó, 2n, ó, tá? Com n sendo qualquer valor, ó, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, isso aqui vai dar sempre um número par. Então, quando a gente tem uma base menos 1 elevado a um número par, um expoente par, isso vai dar sempre positivo aqui, ó, vai dar sempre mais 1. Por outro lado, se o nosso expoente da base ali for um número ímpar, por exemplo, 2n mais 1, tá? Começando com n de novo igual a 0, 1, 2, 3 ali, ó. Então, quando você substitui, isso vai dar 1, vai dar 3, vai dar 5, tá? Então, isso corresponde a gente ter um fator sempre negativo no final. Então, eu tenho menos 1, né? Se for n igual a 0, se for n igual a 1, eu vou ter, então, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso vai dar menos 1. Tá? Então a gente tem essas duas condições aí. Como nosso n ali é par, tá? Eu não preciso me preocupar com o sinal, vai dar positivo ali, vai cancelar o sinal negativo. Okay? E aí segue o mesmo critério da questão do cálculo anterior. Ou seja, a fração, né, que nós temos ali no numerador, o número 3, e no denominador, o número 5, eles vão se repetir 4 vezes. Tá? Então é só fazer o cálculo como se a gente estivesse fazendo uma multiplicação, ok? Resultando naquele valor ali do 81 sobre 625 avos. E que acaba resultando no número 81 sobre 625 avos, 0,1296. Tá? Muito bem. E se a gente tiver um expoente na menos 4 ali, tá? Então o que vai acontecer? Aquele menos ali vai fazer com que a fração se inverta, tá? Então eu vou fazer um parênteses aqui, ó, para tentar mostrar para vocês isso aqui, ó, tá? Se por exemplo, se nós tivéssemos esse número aqui, ó, tá? Vamos supor que fosse 10, ó, vamos começar um número bem simples aqui, ó. Se fosse 10 elevado a menos 3 aqui, ó, tá?
Então, o que significa? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que o menos, ó, é 1 sobre 10 aqui, ó. 1/10 aqui, ó. Elevado a que potência? A potência terceira aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Isso dá 1 sobre 1000, ou seja, 0,001, tá? Então, aqui embaixo acontece a mesma coisa, ali o menos 4, tá? Ele vai fazer que o menos 3/4 inverta a fração, tá? Então, ele passa a ser aqui, ó, positivo 4, desde que eu inverta aqui a fração. Menos 3/4 vira menos 4/3. E o restante se aplica igual a 3/5 ali, tá? Então, eu teria 4 elevado à quarta, que dá 256, e 3 elevado à quarta, que a gente já viu no resultado anterior, que dá 81. E aí a gente efetua o cálculo da divisão ali, resultando naquele 3,1604, tá certo? Então não tem muitas consequências aí. Seguindo aqui com as potências, tá? Então aqui tem o 10 a menos 2, ó, aquele caso que eu falei anteriormente, que era o 10 a menos 3, tá? Se transforma nisso. Aí a gente tem o outro expoente de zero, então qualquer número elevado a zero, ele sempre vai resultar 1, é uma propriedade da potenciação, tá? Ele tem que ter o elemento neutro, tá? Então, em teoria da matemática, quando o pessoal estuda grupo abeliano, você tem que ter algumas regras de operações, como associação, distributiva, o elemento neutro, o elemento que zera. Então, para a operação de potenciação ser considerada realmente um grupo abeliano, a gente tem que ter uma propriedade de ele ter um elemento neutro. E aí o zero ali, ele acaba sendo elemento neutro, tá? Então, a prova disso não é nada trivial, é bem complicado, tá? Provar que é isso, então é mais fácil ser dogmático e acreditar que é assim, tá? Então acredite que qualquer número elevado a zero é sempre 1, certo? E 0 elevado a zero, tá? Então 0 elevado a zero é uma exceção, tá? Porque isso dá uma indeterminação, tá? Então, como a gente não consegue determinar que número que é, pode ser qualquer coisa, a gente diz que ele é inexistente, tá? Então, uma outra propriedade aí dessas operações de potência, tá? Então, isso às vezes é explicado no cálculo diferencial, tá? Mas depende muito do professor. Não sei se aqui no curso vocês vão chegar a ver isso, tá? A prova disso também não é uma prova muito trivial, mas também não é tão complexa como é o 18,3 elevado a zero, tá? Depois a gente tem ali raiz de 5, né? Então, o que é a raiz de 5? Ali nós temos o seguinte ali, ó, tá? No expoente 5, ó, o expoente é 1 ali, ó, não está escrito, mas eu estou colocando, ó. E a raiz, ó, quando ela não tem nada, é um 2, ó, tá? Então, o que acontece? É exatamente isso que está colocado aqui no slide, ó, tá? E a gente pode escrever isso como uma fração. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica aqui, ó, de 27, tá? A gente poderia escrever assim, ó, tá? Raiz cúbica, tá? O 27, ele é múltiplo de 3 aqui, ó. Ele é 3 vezes 3 vezes 3. Então, posso escrever ele como 3 elevado à terceira aqui, ó, tá? E aí, então, posso escrever na forma de fração. Tem, então, aqui, ó, 3 elevado a 3 dividido por 3. E isso, então, vai dar 3 elevado a 1, que simplesmente é igual a 3, tá? Perfeito? Então, não tem muito drama com relação a isso também. Perfeito? Seguindo aqui, a gente tem algumas propriedades úteis de potenciação aqui, das potências, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma base, né, que é comum, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma base comum. Então, a base B aqui, ó, tá? O que a gente faz com a base B? A gente mantém a base aqui, ó, mantém a base e soma os expoentes aqui, ó. Então, a soma dos expoentes
vai me dar justamente isso aqui, né? M mais N, ok? Tá? A mesma coisa acontece com a regra do quociente, tá? A gente mantém uma base de novo aqui, ó, certo? E quem está em cima, ó, quem está aqui em cima, tem então aqui, ó, B elevado a M. Aquele B da M, ele sobe, ó, com o sinal trocado aqui, ó. Então ele sobe com B na menos N. Aí mantém a base, ó, e soma os expoentes, ó, M menos N aqui, ó, tá? Então a mesma propriedade. E aí tem algumas aplicações aqui, então a gente tem o 10 elevado a 5 e 10 elevado a menos 3, tá? Então o que a gente vai fazer? Mantém a base 10 aqui, ó, mantém essa base 10 e soma os expoentes aqui, ó, soma o 5 com o 3 aqui, ó, tá? Aí regra de sinal, ganha quem tem um módulo maior, um módulo do 5 é maior que o 3, então 10 elevado a 2, certo? Depois nós temos ali a regra da divisão, né? Tá? Então a regra da divisão, então eu tenho 2 elevado a sexta, né? E aí pela regra da propriedade, então o nosso B aqui, ó, é 2, tá? O nosso M aqui, ele é 6 e o nosso N aqui é menos 4, tá certo? Então, se eu aplicar ali a regra de B elevado a M menos N, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter, então, o 2 aqui, ó, 2 elevado a 6 menos o menos 4 aqui, ó, tá? Então, regra de sinais novamente, menos com menos dá positivo. Então, eu vou ter 2 elevado a 10 aqui, né? Ou seja, isso é 2 vezes 2 vezes até chegar aqui, ó, 2 vezes 2 na 1024, tá? Então, esse aqui, 1 vezes 2, 2 vezes 2, esse aqui, 9 vezes, e aqui, a 10ª vez que aparece o 2, tá? Perfeito? Sigamos, então, sigamos em frente aqui. Então, dentro da potenciação, a gente tem outros tipos de base, além da base 10 ali, né? Tá? Ou uma base 2, ou uma base 3. A gente tem uma base muito usada, que é a base de Neper, tá? A base neperiana. Então, o que são a base de Neper, né? São potências que são resolvidas com a base das mesmas regras anteriores, mas elas têm um número chamado neperiano, né? Ou número de Neper, que é um número irracional, né? Da mesma forma que o π ali, né? Então, como o π ele é um número irracional, ou seja, ele não tem uma finitude, ele segue indefinidamente, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a calculadora, né? Tá? Se eu pegar a calculadora aqui, ó, e aqui eu tenho o π ali, tá vendo? Ó? Então, se eu apertar esse laranjinha aqui, ó, liga a setinha, aí eu tiro o valor do π aqui, ó. Ele está dando como 3,1416, porque eu fixei a minha calculadora com 4 algarismos significativos ali depois da vírgula. Mas se a gente pedir para ele mostrar todo aqui, ó, então se eu apertar essa teclinha laranja de novo e aqui o tchau, certo? Então ali, ó, o que ele mostra? Ó, olha o número gigantesco ali, ó, tá? Ó, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. E ele vai embora até a capacidade da minha calculadora aqui, ó. Tá? Ela tem, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 dígitos ali ela consegue comportar, tá? Depois da vírgula, certo? Seguindo em frente aqui então, tá? Seguindo em frente. Então, o que acontece? Ela obedece as mesmas regras anteriores de potenciação. Então, por exemplo, se eu tiver o número de Neper elevado à terceira, né? Tá? Então, o número de Neper aqui elevado à terceira, isso aqui, ó, significa que eu tenho aqui, ó, E vezes E vezes E. Tá? Então, isso aqui é 2,7182 pontinhos vezes 2,7182 pontinhos vezes 2,7182 pontinhos, resultando nesse número aqui, ó, de 20,085 pontinhos também ali, tá? Ok? Se eu fizer
uma divisão, por exemplo, tá? Então, se eu fizer uma divisão, as mesmas regras de potenciação também são obedecidas ali, tá? Aqui eu só tenho que só ajeitar, tá? Então aqui, ó, para obter, dar esse resultado aqui, faltou colocar um sinal de menos aqui, ó, tá? Marcelo esqueceu de colocar um sinal de menos aqui. Então, o que que eu tenho aqui, ó, tá? O meu B ali é a base de Neper, tá? O meu M, ó, é igual a menos 2 e o meu N é igual a menos 4, tá? Então, quando eu aplicar aqui, ó, B elevado a M menos N, isso vai dar aqui, ó, o 2,7182 pontinhos, tá? Elevado ao expoente M, que é menos 2 aqui, ó, menos, tá? O expoente N, que é menos 4 ali, ó, tá? Ok? Que é menos 4. Então, o que que vai acontecer ali, né? O que que vai acontecer? Isso aqui vai dar na menos 2, menos dá mais 4, menos 2 com mais 4 dá E na mais 2, tá? Então, não pode ser na menos 4 como eu supus ali, tá? Mas também não é na 4, porque se a gente resolver com 4 aqui, ó, tá? Vamos resolver isso aqui com 4, ó, tá? Então, o meu M ali, ó, é menos 2 e o meu N, ele vale 4, tá? Então, se eu aplicar aqui, ó, o B vale 2, o M aqui vale menos 2 e eu tenho aqui, ó, menos, certo? Menos N aqui, né? Tá? Só que o N é 4, então, aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai dar menos com menos, menos 2 com menos 4, isso dá que 2, aqui, desculpe, não é 2, aqui é Neper, tá? É 2,7182 pontinhos aqui, ó, tudo isso aqui levado naquele número ali, tá? 2,7182, tá? Vezes menos 6, tá? Menos 6, perfeito? Então, deixa eu ver ali, ó, para dar E na menos 2, cara, E na menos 2 não tem como dar menos 2 ali, tá? Não tem como, ok? Então, se a gente deixar aqui com mais 4, tá? Deixar como originalmente com mais 4, eu vou dizer que isso aqui dá mais 2 aqui, ó, tá? Mais 2. E daí isso aqui, ó, não dá isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar E na 2, tá? E E na 2, então vai dar 2,71 vezes 2,71. Então vamos colocar aqui, ó, tá? Aí dancei agora, né? Dancei aqui, ó. Tem que apagar aqui, ó, tá? Então aqui, ó, 2 colocar aqui o 2, ó, Enter, tá? 2, Enter. E na X, tá? Então tem que E na X ali, ó, tá? Isso dá 7,8891, tá? Então isso aqui é 2, ó, 2,718281 vezes 2,718281, ó, tá? Vezes daquilo ali, ó, 7,3891, tá? Ok? Então, ó, só para resgatar aqui a informação, ó, tá? Então isso aqui, ó, é mais, ó, mais, tá? Isso aqui não tá correto, isso aqui dá E na 2, e isso aqui vai ser então 7,39 ali, né? Mais ou menos. Tá? É isso? Vamos só ver ali, isso, 7,38, 39, tá? Perfeito? Voltando lá, voltando aqui, logaritmo disso agora, né? Então, a base do logaritmo. Então, o que que a gente tem aqui? Aqui está um quadrinho ilustrando como que é um logaritmo. A gente tem a base ali, né? Tá? Que é chamada base do logaritmo, que vai ser o B,
tá? Então, a gente tem o argumento do antilogaritmo, que é o A, tá? E o C é o logaritmo, tá? É o resultado disso. Então, por exemplo, aqui, quando a gente está usando a base 10, tá? A base 10, a gente usa a notação só do log, tá? Então, a gente não precisa especificar isso aqui, ó, tá? Então, ó, log de 10 na 18,3 aqui, ó. Não preciso fazer isso aqui, ó. Eu simplesmente posso escrever, ó, log de quanto? De 18,3, tá? Porque está subentendido que a base que a gente está usando é a base 10. Quando não for a base 10, a gente vai estar explicitando aqui, ó. Então, quando for, por exemplo, uma base 2 aqui, ó, logaritmo de 2 aqui, ó, de 18,3, por exemplo, tá? Ok? Então, é a base 2 aqui, ó. Tá? Muito bem. O que representa isso, tá? Vamos dar uma olhada na representação disso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho log de 18,3 que dá 1,2624, tá? Então, se a gente vier na calculadora aqui, ó, e colocar 18,3 aqui, ó, e tirar aqui, ó, o log disso, ó, ele vai dar o valor ali, ó, 1,2625, tá? Agora, o que está fazendo de fato a matemática aí, né? Então, é como se, ó, eu tivesse escrevendo a base assim aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, tá na base 10 aqui, ó, tá na base 10. Então, se eu levar aqui, ó, tá, todo esse número aqui, ó, o logaritmo de 18,3 na base 10 aqui, ó, tá? E elevar esse número aqui também na mesma base 10 aqui, ó, ficando assim, ó, tá? Então, tem aqui, ó, a mesma base, log, ó, log de 18,3, certo? Igual a base 10 de 1,2624. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, 10, a base agora é 10, mas eu tenho um logaritmo também que está na base 10. Então, esse logaritmo ele acaba cancelando, isso aqui dá 1, ó. Se eu tomar aqui, por exemplo, ó, se eu pegar o 10 aqui, ó. Que droga. Me esqueço que eu não posso fazer isso, mas enfim. Então, aqui, ó, fazendo isso. Ó, log de 10 dá quanto? Ó? Dá 1, tá? Então, se eu pegar a base 10 aqui e tomar o logaritmo, isso dá 1, tá? Então, isso significa aqui, ó, tá? Significa que quando eu pego, então, aqui, ó, 10 de log de 18,3 igual a 10 elevado a 1,2624, tá? Desse lado aqui, ó, vai resultar esse valor aqui, ó, 18,3 é igual a 10 na 1,2624, tá? Então, esse 18,3 é a mesma coisa que se eu pegasse o 10, ó, e elevasse na 1,2624, tá? Vamos ver isso na calculadora, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? Então, estou pegando aqui, ó, 1,26, 25, né? 24, bom, enfim, 24, tá? Então, eu vou levar isso na base 10 aqui, ó, tá? Então, estou levando na base 10, tá? Então, quando eu levo isso na base 10 ali, ó, tá? Opa, troquei as bolas, tá? O y é a base e o x é o expoente. Então, o que eu tenho que entrar primeiro? Eu tenho que entrar com a base. A base é 10, tá? E o x é 1,2624. Agora está correto aqui. Então, isso aqui deve dar 18, ó. Tá vendo ali, ó? 18,2978, que é aproximadamente 18,3, tá? Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham sacado isso, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó, tá? Então, aqui, ó, se eu levar isso aqui, ó, na base 10, ó, e levar isso aqui na base 10, 10 na log cancela. Então, vai sobrar somente o 10 aqui, ó, tá? 10 é igual a 10 na 1, tá? Esse aqui é a mesma coisa aqui, ó. O que eu vou ter aqui, ó? 10 logaritmo de 5 aqui, ó. Então, eu vou levar na base 10 também aqui, ó, tá? Então, isso aqui está me resultando, ó, que 5 é igual a 10
elevado a 0,69897 pontinhos, tá? Perfeito? Estão sacando? Tá? Que mais? Log de menos 16 está dizendo que não existe aqui, né? Por quê? Tá? Então, de novo aqui, ó, se eu pegar esse aqui, ó, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Eu estou pegando isso aqui assim, ó, 10 na log de menos 16 aqui, tá? E isso tem que ser 10 elevado a um número aqui, ó, tá? Então, ó, 10 na log, ó, cancela, sobra somente o 16 ali, ó, menos 16. Então, eu tenho que ter aqui, ó, eu tenho que ter um número elevado a 10 que dê o menos 16. Existe um número que eu elevado 10 a um expoente dê a menos 16? Não existe, galera, tá? Não existe. Então, por isso que ele fala que não tem, tá? Se eu pegar, por exemplo, um número fracionário aqui, né? Se eu pegar 10 elevado a 0,5, isso é raiz, isso aqui vai dar 3. Se eu pegar um número positivo, certo? Vai dar um número positivo desse lado. Se eu pegar um número negativo, o número negativo é 1 sobre aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse pego, por exemplo, 10 elevado a menos 2 aqui, ó, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 na 2, tá? Então, isso aqui é 1 sobre 100, não dá o menos 16. Então, não existe número que eu consiga colocar aqui, ó, que dê o 10 a menos 16, tá? Então, por isso que não existe. Perfeito? E depois tem as outras operações ali, né? Log de 1 é definido como igual a 0, né? Então, é uma definição também. Log de uma fração ali, né? Tá? Então, eu resolvo a fração ali, 2/5 é o 0,4, tá? E o 0,4 a gente toma o logaritmo disso também, tá? Não que aqui a gente não pudesse também aplicar a questão dos outros termos, né? A gente poderia representar esse número aqui, ó, como sendo log, ó, tá? Aqui que é o 0,4. 0,4 é 1/10 aqui, ó, tá? É 1 sobre 4 sobre 10 aqui, né? Melhor dizendo aqui, ó, tá? 4 sobre 10 aqui, ó, tá? Então, tem uma outra propriedade que eu poderia aplicar assim, ó, log de 4 menos log de 10 aqui, ó, tá? E aplicar as mesmas propriedades para calcular. Daria um pouquinho de trabalho, né? Então, esse cara aqui, ó, tá? Aplicado, por exemplo, na base 10 aqui, ó, e esse cara aqui também aplicado na base 10. Consequentemente, esse número aqui também é elevado à base 10, ó. Então, dá para se resolver também, tá? Da mesma forma, ok? Perfeito? Tá? Então, segue o baile. Segue o baile. Na base de Neper é a mesma coisa, tá? Então, o esquema ali é idêntico, tá? Então, não muda nada ao logaritmo da base 10. São as mesmas propriedades também que você tem que aplicar, tá? Então, nem vou tá repetindo. Até porque esse vídeo já ficou grande, já ficou com 28 minutos, tá? Então, eu não vou me estender aqui, beleza? Qualquer coisa, vocês perguntam em sala de aula ou pelo WhatsApp ali para tirar as dúvidas de vocês, tá? E aí, para fechar aqui, ó, as propriedades que podem ser úteis, né, de logaritmos, tá? Então, assim como a gente tinha aquelas propriedades para potenciação, de multiplicação e de divisão, então a gente tem aqui também, ó, tá? Como eu tinha mostrado anteriormente, ó, tá? O logaritmo de n vezes n ali, ó, nada mais é do que logaritmo de m mais logaritmo de n. Logaritmo de mn aqui, ó, tá? Então, esse aqui se encaixa naquele que eu falei anteriormente ali, ó. Lembra que nós tínhamos um log aqui, ó, um log de 0,4? O log de 0,4 é um log aqui, ó, de 4 dividido por 10 aqui, ó, tá? Então, isso se transforma num log, ó, de 4 menos um log de 10, tá? Perfeito?
E aqui aquelas propriedades que eu usei aqui, ó, 10, né, base 10 de log, ó, na M, é a mesma coisa que o M, ó, tá? Então eu acabei aplicando isso para mostrar para vocês ali, tá? Um logaritmo natural, né, na base de Napier, elevado ao número E ali, né, o racional E, também dá o M ali, ó, tá? Uma outra propriedade, né, então se eu tenho o logaritmo do antilogaritmo ali, elevado a um expoente, ó, o que acontece? Esse expoente, ele vem aqui para frente, ó, multiplicando aqui, ó, tá? É uma propriedade também do logaritmo, tá? Perfeito? Que mais aí? Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que possa estar falando aqui. Aqui tem um exemplo, né? Logaritmo aqui, ó, de 3,4 vezes 10 dá 8, tá? Então, o que está aplicando? Está aplicando a regra do produto aqui, né? Então, tem um logaritmo de 3,4 mais o logaritmo de 10 dá 8, certo? Então, o que ele está fazendo aqui, ó, tá? Então, ele está pegando e aplicando o logaritmo de 3,4. Então, na calculadora, isso aqui dá 0,5314, tá? Então, ó, isso aqui, ó, não é para vocês ficarem aplicando, ó, a regra aqui, ó, 10 na log de 3,4 aqui, não é para ficar fazendo isso, tá? Se a gente tem a calculadora, a calculadora calcula para a gente ali, tá? Então esse é o objetivo aqui, ó, tá? Não é para realmente ver, ó, aqui, ó, o 3,4 elevado aqui, ó, a 10 a x aqui, ó, que valor que tem que ser x para dar esse 3,4, não é para vocês ficarem procurando isso, pesquisando isso. É simplesmente para usar a calculadora e obter o resultado, tá? Então, eu expliquei para vocês ali como é que funciona, só para vocês terem uma base e ver como é que funciona isso, tá? Esse 8 aqui, ó, ele vem aqui para frente, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 8 vezes o logaritmo, ó, da base 10, né? Elevado a 10 aqui, ó. Então isso aqui, ó, isso aqui dá 1, 8 vezes 1, tá? Então por isso que fica esse valor aqui, ó, de 0,53 mais 8, fica 8,53, tá certo? E eu acho que era isso, tá? Então aqui não tem mais nada, tá? Então com isso eu encerro a compra aí, tá? Então encerro aí esse material elaborado pelo Marcelo, tá bom, moçada? Valeu, bons estudos para vocês aí.